Olá! No vídeo de hoje falaremos de uma das classificações da sentença que mais tem causado polêmica ao longo dos tempos, que é a sentença de eficácia condenatória. Bom, a doutrina clássica diz que a sentença de eficácia condenatória ela se caracteriza por dois elementos. Nela há um reconhecimento de que alguém agiu contra o direito, há o reconhecimento de que alguém obrou contra o direito, e há também a aplicação de uma sanção. E essa sanção seria uma espécie de sanção executiva que permitiria que, num momento posterior, se ingressasse na esfera jurídica do réu para obter a satisfação do direito do autor. Normalmente, a partir dessa configuração teórica, se dá como exemplos principais de sentença condenatória aquelas proferidas em ação de cobrança e em ações indenizatórias, ou seja, aquelas sentenças que condenam o réu a pagar e que permitem, então, que, no caso do não pagamento voluntário, se possa ingressar na esfera jurídica do réu, penhorando-se seus bens e, com isso, nessa segunda fase, satisfazendo o direito do autor. Ocorre que, há uma longa data também, alguns autores vêm tratando da insuficiência do conceito de condenação. Pois, no final das contas, a sentença condenatória nada mais seria que uma sentença declaratória qualificada, que ela nada mais faria do que reconhecer que alguém realmente é devedor, que alguém realmente praticou um ato ilícito e tem dever de indenizar, que tem realmente dever de cumprir com uma prestação. Mas que ela não passaria disso. Que ela seria, exemplo da sentença declaratória, uma sentença sem aptidão para atuar no plano prático. Alguns autores tentam contornar o problema dizendo que o que caracteriza a sentença condenatória é justamente o seu efeito, a condenatoriedade, que seria condenar o réu a pagar, que seria exortá-lo ao cumprimento de uma obrigação. Mas ainda assim, isso acaba se tornando insuficiente para explicarmos a sentença condenatória e diferenciar a sentença condenatória de outras possíveis eficácias da sentença, como é o caso da sentença executiva que veremos na sequência. Me parece que a melhor solução dada a essa controvérsia teórica é aquela defendida por Ovídio Batista da Silva e também adotada no direito brasileiro pelo professor Anakin de Assis. Dirão esses autores, e quem primeiramente intuiu essa questão foi Ovídio, em um artigo publicado em 2001, em que ele diz que, na verdade, existe uma sentença condenatória, existe uma eficácia condenatória da sentença, mas, ao contrário do que defendeu Pontes de Miranda, não seria possível falar no plano do direito material em uma ação condenatória. O que nós poderíamos falar no plano do direito material seria tão somente de uma pretensão à condenação. Pretensão esta que seria justamente o que em primeiro momento transpareceria na sentença de eficácia condenatória. Me permito explicar com um pouco mais de clareza o ponto. Quando nós falamos em outros encontros sobre a pretensão de direito material, nós verificamos que a pretensão de direito material ela se caracteriza pela exigibilidade, se caracteriza pelo ato de alguém exigir de outrem o cumprimento de uma pretensão. E esse cumprimento se dá justamente a partir de uma prestação, de um ato voluntário do obrigado. Ovídio dirá que quando o juiz condena o réu, e dirá que a condenatoriedade está atrelada ao direito obrigacional, ao lato sensu, ao contrato, ao ato ilícito, etc., que quando o juiz condena o réu, isso não é suficiente para a satisfação do direito do autor. Que a sentença condenatória ela veicularia em juízo essa pretensão. Isso realmente é assim no direito processual brasileiro. Quando nós estudamos o tema do cumprimento da sentença, nós verificamos o seguinte: se o réu for condenado a pagar uma determinada quantia, o autor poderá, a partir desta sentença, requerer o seu cumprimento. E a consequência será que o réu será intimado para, no prazo de 15 dias, cumprir voluntariamente a sentença. Ou seja, o réu terá o prazo para voluntariamente satisfazer a pretensão do autor. Isso nada mais é que o exercício de uma pretensão de direito material condenatória em juízo
e reconhecida pela sentença. Ou seja, de início, sentença condenatória é meramente pretensão, é meramente exigir a satisfação do direito. Claro que a legislação processual diz que, se o réu não cumprir voluntariamente a sentença no prazo legal, incidirá multa, incidirão honorários advocatícios e partiremos daí sim para o quê? Para a satisfação compulsória do direito do autor, que se daria com o quê? Com o ingresso na esfera jurídica do réu, com a penhora dos seus bens, para que com isso se possa satisfazer o direito do autor. E daí diria Ovídio, diria Araquém de Assis, que a condenatória tem como característica fazer nascer, fazer brotar uma pretensão executória, uma ação executória. E, segundo Araquém de Assis, isso tanto é verdadeiro, que quando nós estudamos as defesas já no cumprimento da sentença, já após o trânsito em julgado da sentença, nós temos, por exemplo, a alegação de prescrição superveniente à sentença. E daí Araquém de Assis se pergunta, mas que prescrição seria essa? E diz, seria justamente a prescrição da pretensão executiva que nasceu da condenação, que nasceu com a sentença condenatória. Isso levou Ovídio, por exemplo, a, no final da sua obra, tratar da sentença condenatória como uma sentença condenatória executiva, que veicula uma pretensão à condenação e que, caso essa pretensão não seja em juízo satisfeita, ou seja, que não ocorra o cumprimento voluntário da sentença, nós teremos então o nascimento de uma pretensão executiva. E daí sim, daí nós temos já o elemento lato sensu executório, que é a possibilidade de se ingressar na esfera jurídica do réu para, com bens que estão lá na esfera jurídica dele, obter-se a satisfação do direito do autor. Dito isso, nós então já podemos dizer uma primeira questão. A sentença condenatória, ao contrário da sentença declaratória e constitutiva, ela não é autossatisfativa. Ela por si só não realiza o direito do autor. Porque ela vai depender, na melhor das hipóteses, que o réu cumpra essa sentença voluntariamente. E se ele não cumprir, nós precisaremos de atos ulteriores que operarão no plano prático e não só no plano normativo, tendentes a realizar o direito do autor. Para que a gente possa avançar no ponto, é necessário então já tratar do tema da eficácia executiva, que aqui nós podemos tratar em duas perspectivas. Nós podemos falar dela no sentido amplo, e eficácia executiva, executoriedade em sentido amplo, caracteriza-se justamente pela ideia de se trazer algo que está na esfera do réu para a esfera do autor. Está muito diretamente ligada a essa ideia de uma transferência patrimonial, uma transferência de patrimônio jurídico de uma esfera jurídica para outra. Ocorre que a eficácia executiva inerente à condenatoriedade, ou que nasce da sentença condenatória, não se confunde com aquilo que Ovídio denominou de eficácia executiva real. Aqui nós já estamos falando de uma sentença que é, digamos assim, preponderantemente executiva. E essa eficácia executiva real, ela liga-se a direitos a uma coisa, a uma res, por isso eficácia real. Não necessariamente a direitos reais. Não necessariamente a direitos reais, mas a pretensões reais, a pretensões a uma coisa, a um determinado bem. Como a gente vai ver, por exemplo, em contratos de locação e comodato, a pretensão que nasce para o autor aqui, caso o locatário não devolva a coisa, caso o comodatário não devolva o bem, quando obrigado a fazê-lo, ou também obrigações de entrega de coisa, e também no âmbito de direitos reais, como sentenças de procedência em ações de reintegração de posse e ações reivindicatórias. Em todos esses casos em que o autor é titular de uma pretensão à coisa, de uma pretensão real, a sentença que satisfaz esse direito tem eficácia executiva. Por quê? Porque a eficácia executiva ela vai se caracterizar com o ato de ingressar-se na esfera jurídica do réu, buscar bens que lá estão de modo ilegítimo, pois são bens que de direito caberiam ao autor, e transferir esses bens para a esfera jurídica do autor. A transferência patrimonial, mas restrita a
pretensões de natureza real. E por que nós já estamos falando de eficácia executiva logo após de falar da eficácia condenatória? Porque o tom executivo que há na condenação, ele importa que num momento posterior ao não cumprimento da obrigação, se busque na esfera jurídica do réu bens que são dele, bens que legitimamente pertencem ao réu. E esses bens que legitimamente pertencem ao réu são transformados em pecúnia ou eventualmente podem até ser adjudicados pelo autor com vistas à satisfação de uma obrigação, com vistas à satisfação de um direito de natureza pessoal. No caso da eficácia executiva real, da qual nós falamos na sequência, nós já não temos essa questão. Se ingressa na esfera jurídica do réu para pegar algo que não é dele, algo que lá está de modo indevido, algo que não pertence ao réu. O movimento prático é semelhante, tanto na execução que brota da condenação, quanto na eficácia executiva real. Mas, digamos assim, o que se persegue do ponto de vista jurídico é diferente. Aqui eu busco bens do réu, na condenatória, eu busco bens do réu, que são dele, que servirão para satisfazer um direito obrigacional, um direito pessoal. Na eficácia executiva real, eu busco na esfera jurídica do réu bens que são meus ou bens dos quais eu tenho direito e que devem, então, vir para a minha esfera jurídica. São duas situações diferentes. Isso tem repercussões práticas, que se materializam lá na matéria de execução. Quando se estuda em execução o cumprimento da sentença, a gente verifica que da sentença condenatória o réu pode apresentar uma impugnação. Não da sentença condenatória, mas do cumprimento dessa sentença. Sentença que já transitou julgado. O réu pode apresentar uma defesa. E o espaço de defesa do réu aqui é maior. Por quê? Porque existem bens que são dele, que são legítimos, que estão no seu patrimônio. Então eu posso, por exemplo, discutir que esse bem é impenhorável. Já no cumprimento de uma sentença de natureza executiva real, o espaço de defesa do réu ele é bem menor. Porque eu não tenho muito o que discutir se esse bem responde ou não pela dívida, porque não é uma questão que envolve tecnicamente uma dívida do ponto de vista de cumprimento de uma prestação a pagamento, mas sim prestação a coisa. Então, o espaço de defesa vai ser bem menor aqui para o réu. Esse é um ponto muito importante. Por fim, vamos para a sentença mandamental. Sentença mandamental, ela tecnicamente é simples. Ela nasceu a partir de estudos feitos por Pontes de Miranda, fundados no direito alemão, e ela trata de sentenças que trazem uma ordem, trazem uma imposição, um mandamento, por isso mandamental. E são sentenças que visam atuar sobre a vontade do réu, sobre a vontade do réu para que ele faça ou deixe de fazer algo. Normalmente, sentença mandamental está ligada a atos ilícitos, como, por exemplo, o réu está descumprindo normas de direito de vizinhança que impõem que ele deixe de fazer algo, que ele não faça algo. Ou o réu tem um dever de cumprir um mandamento legal, ele tem um dever de fazer algo, como, por exemplo, uma concessionária de energia elétrica que tem o dever de restabelecer esse determinado serviço. Gradualmente foi se agregando à sentença mandamental conteúdos de natureza obrigacional. Obrigações de fazer, tecnicamente. Então, é uma obrigação de fazer infungível. O réu tem que realmente praticar um ato. Foi contratado para fazer um muro, por exemplo. O exemplo clássico lá do direito das obrigações. Nessas situações em que eu, autor, titular do direito material, busco a satisfação do meu direito, eu vou buscar uma sentença que tenha essa eficácia mandamental, que ordene que o réu faça ou não faça algo. Aqui uma advertência: a eficácia mandamental, o fazer ou não fazer, pode não ser suficiente para que o réu cumpra aquilo que foi imposto pelo juiz. Então é muito comum que se agregue a esse mandamento um meio, uma técnica de coerção, uma técnica que pressione o réu a cumprir a ordem. Nós temos no direito brasileiro, principalmente nesse aspecto, isso está lá no artigo 538 do CPC, a multa. A imposição ao réu que réu restabeleça energia elétrica no prazo X sob pena de multa. Réu não faça sob pena de multa.
Então, a multa é uma técnica, é um meio que o juízo se vale para fazer com que seja cumprida a ordem. E aqui é um ponto importante. Eu falava lá na nossa primeira aula que o autor faz seu pedido imediato e lá ele vai estabelecer se ele busca declaração, condenação, constituição, execução, mandamento. Isso vincula o juiz, conforme o já estudado princípio da autonomia privada, ou também, como costumamos chamar, o princípio da demanda, o princípio dispositivo em sentido material. O pedido vincula o juiz e, por isso, ele é importante para sabermos de antemão qual será a eficácia da sentença, caso procedente. Agora, a técnica processual, o meio para fazer cumprir, esse o juiz não está vinculado. Então, ele pode, de ofício, por exemplo, impor uma multa sem violar as regras inerentes ao chamado princípio dispositivo. Com isso, fechamos a classificação das sentenças de procedência. Vimos a sentença declaratória, constitutiva, condenatória ou condenatório executivo, a sentença executiva real e a sentença mandamental. No nosso próximo e último vídeo falaremos da teoria quinária das sentenças, desenvolvida por Pontes de Miranda, e falaremos também da teoria da constante 15. Até mais.